Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 12. Na manhã seguinte, enquanto passeavam, Marianne contou a Elinor uma novidade que a surpreendeu pela demonstração extravagante de imprudência e falta de juízo, apesar de já conhecer muito bem esses traços do caráter da irmã. Marianne lhe disse, com maior alegria, que Willoughby lhe dera um cavalo que ele mesmo criara na sua propriedade de Somersetshire e que era perfeitamente adequado para ser montado por uma mulher. Sem considerar que não estava nos planos da mãe ter um cavalo, que isso poderia vir a alterar sua determinação de ficar com ele, que teriam de contratar mais um criado para cuidar do animal, que comprar um cavalo para esse criado e, principalmente, precisariam construir uma cocheira para abrigá-los. Toda entusiasmada, Marianne disse à irmã que aceitara o presente sem hesitar. Willoughby pretende mandar seu cavalariço imediatamente a Somersetshire para buscá-lo, acrescentou. E quando ele chegar, vamos cavalgar todos os dias. Você também pode andar no meu cavalo? Imagine, Elinor querida, que delícia deve ser galopar por essas colinas. Sem querer acordar a irmã desse sonho feliz, para compreender todas as infelizes verdades que o impediriam de tornar-se realidade, Elinor recusou-se a fazê-lo de imediato. Como o aumento de despesas seria uma ninharia para terem mais um criado, com certeza a mamãe não se oporia, e qualquer cavalo serviria para ele. Poderiam até conseguir um em Barton Park. Quanto à cocheira, um simples telheiro seria suficiente. Então ela aventurou-se a comentar que não era apropriado aceitar um presente como esse de um homem que se conhecia tão pouco, ou, pelo menos, tão recentemente. Isso seria demais. Está enganada, Elinor, replicou Marianne com arrebatamento, em pensar que conheço pouco a Willoughby. Não o conheço há muito tempo, é verdade, mas me entendo muito melhor com ele do que com qualquer outra criatura no mundo, com exceção de você e mamãe. Não é o tempo nem a ocasião que determina a intimidade, mas sim apenas a disposição. 7 anos podem ser suficientes para fazer algumas pessoas se entenderem. No entanto, 7 dias podem ser o bastante para outras. E eu poderia sentir mais culpa por cometer um ato impróprio se aceitasse um cavalo do meu irmão do que de Willoughby. Conheço pouquíssimo John, apesar de termos vivido juntos durante anos, mas já tenho um juízo formado a respeito de Willoughby. Elinor achou que o mais prudente seria não insistir nesse ponto. Conhecia o gênio da irmã. A oposição servia apenas para reforçar a opinião dela. Mas o apelo que fez ao afeto de Marianne pela mãe, demonstrando-lhe as inconveniências a que a senhora teria de se submeter-se, e provavelmente este seria o caso, consentisse nessa alteração da vida delas, dobrou-a, e a jovem prometeu que não tentaria a mãe a fazer esse gesto imprudente de bondade, contando-lhe sobre o presente, e que, assim que visse Willoughby, trataria de recusá-lo. E cumpriu a palavra. Quando Willoughby chegou ao chalé nesse mesmo dia, Elinor ouviu a irmã expressar o desapontamento a ele em voz baixa por ter se apressado a aceitar seu presente. Os motivos que apresentou para essa mudança de atitude eram os mesmos já expostos aqui, e os expôs com tanta veemência que não adiantaria lhe insistir. A decepção do jovem cavalheiro ficou bastante visível, e depois de expressá-la com ardor, ele declarou também em voz baixa: De qualquer maneira, o cavalo é seu, Marianne, mesmo que não possa usá-lo agora. Vou guardá-lo até que você o reclame. Quando for embora de Barton para estabelecer-se em uma casa definitiva, eu lhe entregarei Queen Mab. Estas palavras foram entreouvidas pela senhorita Dashwood, e a maneira de Willoughby pronunciá-las, o modo pelo qual chamou Marianne sem o cerimonioso senhorita, demonstravam instantaneamente que havia uma intimidade decidida, uma comunicação direta que demonstrava entendimento perfeito entre os dois. Desse modo em diante, ela não duvidou que eles estivessem comprometidos um com o outro, e a descoberta não despertou surpresa maior do que a que ela e seus amigos poderiam ter
ao descobrir por acaso temperamentos tão francos assim. No dia seguinte, Margaret contou-lhe algo que esclareceu mais a situação. Willoughby ficara com elas na noite anterior e Margaret, que permanecera sozinha na sala de estar com ele e Marianne, tivera a oportunidade de fazer certas observações que comunicou com o ar mais importante do mundo à irmã mais velha assim que ficaram a sós. Oh, Elinor! Exclamou Margaret. Tenho um segredo sobre Marianne para contar a você. Acho que ela vai casar-se logo com o Sr. Willoughby. Você vem dizendo isso, replicou Elinor, quase todos os dias, desde que eles se conheceram na colina da igreja superior. Aliás, se não me engano, eles se conheciam há apenas uma semana, quando você teve a certeza de que Marianne guardava a fotografia dele no relicário que usa pendurado no pescoço, e acabou sendo apenas a miniatura do nosso tio-avô. Mas desta vez é outra coisa. Tenho certeza que eles vão se casar logo, porque ele ficou com um cacho dos cabelos dela. Cuidado, Margaret. Podem ser apenas os cabelos de algum tio-avô dele. Não são, Elinor. São de Marianne. Tenho certeza disso porque eu ouvi cortá-los. Ontem à noite, depois do chá, quando você e mamãe saíram da sala, eles começaram a sussurrar, falando muito depressa, e ele parecia estar pedindo alguma coisa para ela. De repente, pegou a tesoura dela e cortou um longo cacho dos cabelos que lhe desciam pelas costas. Depois beijou-o, enrolando-o em uma folha de papel branco, e guardou-o na carteira. Diante de tais particulares e de tanta convicção, Elinor não pôde deixar de acreditar na pequena, nem poderia fazê-lo, pois as circunstâncias estavam em perfeito acordo com o que ela mesma tinha visto e ouvido. A sagacidade de Margaret, porém, nem sempre foi demonstrada de maneira tão satisfatória para a irmã. Uma noite, em Barton Park, quando a Sra. Jennings a interpelou, insistindo para que dissesse o nome do homem preferido por Elinor, coisa que despertava uma enorme curiosidade naquela senhora, Margaret omitiu uma resposta, olhando para a irmã e dizendo: Eu não posso dizer. Posso, Elinor? Claro, essas palavras fizeram todo mundo rir, e Elinor tentou rir também, mas o esforço foi doloroso. Teve certeza de que Margaret sabia quem era essa pessoa, cujo nome não podia revelar com tranquilidade diante da ameaça de se tornar uma constante anedota nos lábios da Sra. Jennings. Marianne sentiu profundamente por Elinor, porém causou mais mal do que bem a ela, ao ficar vermelha e dizer para Margaret, zangada: Lembre-se de que sejam quais forem as suas conjecturas, você não tem o direito de repeti-las. Jamais fiz qualquer conjectura a esse respeito, retrucou Margaret. Foi você que me disse. Essa resposta aumentou as risadas ao redor, e a Sra. Jennings viu-se incentivada a continuar pressionando. Oh, por favor, senhorita Margaret, conte-nos tudo a respeito, implorou a Sra. Jennings. Como é o nome desse cavalheiro? Não devo dizer, senhora, mas sei muito bem quem ele é e onde está. Sim, sim, podemos imaginar onde ele está. Na sua casa, em Norland, com certeza. Ele é o cura da paróquia, atrevo-me a dizer. Não, ele não é isso. Ele não tem nenhuma profissão. Margaret, interferiu Marianne com calor, você sabe que inventou essas coisas? Que essa tal pessoa não existe? Bem, então ele deve ter morrido recentemente, Marianne, pois tenho certeza de que esse homem existia e seu nome começa com F. Elinor sentiu-se imensamente grata a Lady Middleton, que nesse momento observou que chovia muito forte, apesar de achar que a interrupção acontecera menos por atenção a ela do que pelo enorme desgosto que a Lady sentia por todos os assuntos de zombaria que deliciavam seu marido e sua mãe. Entretanto, a ideia partiu da anfitriã e foi imediatamente secundada pelo coronel Brandon, que o tempo todo era muito cuidadoso com os sentimentos dos outros. Muitas observações então foram feitas a respeito da chuva pelos dois. Willoughby abriu o piano e pediu a Marianne que fosse sentar-se a ele, o que fez com que diferentes pessoas se desinteressassem do tema que caiu por terra. Mas não foi fácil para Elinor recuperar-se da agitação que despertara nela. Nessa noite foi combinado um passeio para o dia seguinte até um bonito lugar que ficava a 19 quilômetros de Barton e que pertencia ao cunhado do coronel Brandon. Sem a companhia dele, não poderiam ir lá, pois o proprietário viajara e deixara ordens estritas a esse respeito. Os campos que iriam visitar
foram declarados de uma beleza sem par, e Sir John, que se demonstrou particularmente ardente nos louvores, devia ser considerado um juiz sob suspeita, uma vez que formara vários grupos para visitá-los, 2 vezes a cada verão, durante os últimos 10 anos. Essas terras abrigavam um enorme lago, e velejar faria parte dos divertimentos matinais. Iriam levar pratos frios, viajariam em carruagens abertas, e tudo decorreria da forma mais agradável e perfeita, no estilo costumeiro de um passeio campestre. Para alguns do grupo, parecia um empreendimento corajoso, considerando-se a época do ano e que chovera todos os dias na última quinzena. A Sra. Dashwood, que estava resfriada, foi persuadida por Elinor a permanecer em casa.